Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Karina, professora de História, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a Contra-Reforma ou Reforma Católica. No vídeo anterior, nós aprendemos sobre a Reforma Protestante. Então, nós aprendemos que a Europa, durante o século XVI, viveu uma série de mudanças, entre elas a criação de novas 3 igrejas cristãs: a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista e a Igreja Anglicana. Isso significa que muitas pessoas passaram a seguir essas novas igrejas. E a Igreja Católica concordou com isso? Não. A Igreja Católica, como uma resposta à Reforma Protestante, iniciou também a sua própria reforma, e ela ficou conhecida como Contra-Reforma. Na Reforma Católica, os membros do clero passaram a analisar os dogmas da igreja, repensando algumas práticas e reafirmando-as. E a partir desse processo, nós temos 3 acontecimentos marcantes: o Concílio de Trento, o Tribunal do Santo Ofício e a Ordem dos Jesuítas. Então, vamos aprender um pouquinho sobre cada um desses 3. O objetivo da Contra-Reforma era, portanto, combater ou conter o avanço do protestantismo. O Concílio de Trento, concílio significa reunião. Trento é o nome de uma região da Itália onde ocorreu essa reunião. Mas essa reunião não ocorreu em apenas um dia. Ela se estende de 1545 até 1563. Nessa reunião convocada pelo Papa, os membros do clero discutiam, debatiam e repensaram as práticas católicas. Reafirmaram princípios como, por exemplo, os 7 sacramentos, a crença e a adoração nos santos católicos, a importância dos sacerdotes como responsáveis pelo aspecto religioso e pelo ensino da população. Mas, nesse concílio, eles identificaram que realmente as indulgências eram uma prática equivocada e a partir desse momento elas deixaram de ser cobradas. No Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Inquisição, esse é o espaço onde os membros da igreja vigiavam, julgavam e puniam aquelas pessoas que não seguiam o catolicismo, portanto eram considerados hereges. Lembrem-se que na Europa do século XVI não existia tolerância religiosa, não existia liberdade religiosa. Então, as pessoas eram obrigadas a seguirem as religiões oficiais dos seus reinos, aquelas religiões impostas pelos reis. Reinos como Portugal, Espanha, França seguiam o catolicismo. E aquelas pessoas que não seguiam o catolicismo, portanto, poderiam sim ser consideradas hereges. Quando elas não seguiam os dogmas e as práticas católicas ou apresentavam ideias protestantes, elas poderiam ser perseguidas. Portanto, esse tribunal vigiava pessoas que tinham essas práticas, condenava essas pessoas em tribunal e aplicava punições. Essas punições poderiam inclusive ser a pena de morte. Uma prática muito comum era a morte na fogueira. Nós aprendemos, por exemplo, sobre a história de Joana d'Arc, de Giordano Bruno, que foram pessoas executadas na fogueira, considerados hereges, considerados inclusive bruxos. Então, a caça às bruxas é esse processo também de perseguir pessoas que não se adequavam ao padrão católico. Claro, eles não eram bruxos de verdade, eles apenas demonstravam comportamentos que não eram aceitos pela igreja. Também, dentro desse processo, foi criado o Index, que era uma lista de livros proibidos aos católicos, livros que poderiam ser considerados de má influência e poderiam estimular práticas heréticas. Por último, vamos falar sobre a Ordem dos Jesuítas, ou Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534. O objetivo da Ordem dos Jesuítas era expandir o catolicismo por todo o mundo, convertendo povos não cristãos ao catolicismo. Por exemplo, povos africanos, povos asiáticos e também os americanos.
Os nativos aqui da América, que tinham práticas religiosas muito diferentes do cristianismo, vamos pensar nos indígenas, por exemplo, eles eram submetidos ao ensino dos jesuítas. Esses jesuítas, conhecidos como os soldados de Cristo, combatiam, através da palavra de Deus, essas práticas consideradas pagãs ou infiéis. Então, a catequese, as escolas eram os espaços onde esses jesuítas ensinavam, convertendo todos esses povos ao catolicismo. Bom, então a Contra-Reforma ou Reforma Católica foi um processo de resposta à Reforma Protestante, uma tentativa de conter o protestantismo e ampliar o número de fiéis católicos. Por hoje é só, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!